Oi pessoal, eu sou Paulo Maron e você está assistindo a mais um Abrindo os Olhos. Hoje nós vamos falar sobre o surrealismo. Mas, para a gente falar do surrealismo, a gente vai ter que voltar um pouquinho para o final do século XIX e a gente vê um pouquinho as origens do simbolismo ou da pintura simbolista. Bom, no final do século XIX, como a gente viu até nos primeiros programas do Abrindo os Olhos, nós temos aí artistas que fizeram parte desse grupo da vanguarda e que foram encabeçados dentro, pelo menos das artes plásticas, pelos impressionistas. E os impressionistas, por sua vez, tiveram muita influência também da arte oriental, principalmente japonesa. Nós vimos aí o Art Nouveau com Morris e tudo isso a gente viu. Ok. Mas existiu também uma parcela desses artistas modernos que foram pesquisar alguma coisa da arte oriental, mas eles acabaram sendo atraídos mais pelo misticismo oriental. E isso acabou também influenciando para que desse a eles uma munição de inspiração para suas artes, para suas pinturas, e eram artistas que vieram também de uma linguagem da pintura, de uma técnica mais acadêmica. Ou seja, eles reagiam contra o impressionismo, sobre o jeito dos impressionistas pintarem, mas atraía também uma outra visão do mundo, como os impressionistas. Foi a busca desse misticismo meio esotérico, provavelmente influenciados pelas ideias do Gauguin, que, se vocês se lembram, a pintura do Gauguin, De onde viemos, quem somos, para onde vamos, é uma pintura que tem todo esse lado místico. Isso com certeza influenciou esses artistas, só que o estilo de pintar era muito mais acadêmico. Esses artistas foram mais tarde chamados do movimento simbolista. Eles chegavam até a usar drogas, principalmente o láudano e o haxixe, para que eles fugissem do mundo real, entrassem no mundo dos sonhos. E a gente sabe que o láudano e o haxixe eram, digamos assim, o LSD do século XIX. Essa febre mística ficou muito em moda nos finais do século XIX e também, lógico, tomou conta de outras artes. A gente tem que lembrar da literatura com o Oscar Wilde e o Edgar Allan Poe. Eles também se ligaram a essa arte simbolista do esotérico, né, e do fantástico. Inclusive um místico, um mago da época, que ficou muito famoso, muito popular entre os artistas, o Eliphas Levi, que programava até rituais satânicos, fazia espetáculos públicos disso, publicou um livro de magias, enfim, era um assunto que atraía muito a uma boa parte dos artistas, os ingleses e franceses. Destacando o pintor francês Jean de Ville, com a sua pintura O Tesouro de Satã. Nessa pintura vocês podem ver, vocês até poderiam pensar, nossa, mas isso daí não, isso daí é uma pintura, lembra um pouco o Salvador Dalí da primeira fase, isso é surrealismo? Não, é um pintor francês, essa pintura foi feita em 1895 e ela é do movimento simbolista. Então, para vocês verem que houve aí uma influência muito grande para o surgimento mais tarde do surrealismo. Ele não surgiu do nada de repente. Temos como representante da arte simbolista escritores, compositores, poetas. Então vamos citar o Edgar Allan Poe, como eu falei, o Oscar Wilde na literatura. Nós temos o Alexander Scriabin para música, o Mallarmé para poesia e dramaturgia, escrita teatral. Esses artistas simbolistas, eles não queriam retratar alguma coisa das suas impressões visuais, do real, muito menos sobre os seus conflitos internos. Eles queriam simplesmente ser o porta-voz de sonhos, de devaneios. Eles queriam ser vistos como se fossem médiums de um mundo extracorpóreo, como se recebessem mensagens para pintar suas telas. Os críticos, é lógico, faziam críticas negativas a esses artistas, ensinando uma arte de mau gosto.
mas são pintores de um valor grande, principalmente, como eu disse, por essa influência ao que viria bem mais tarde com o surrealismo. Bom, o surrealismo surgiu nos anos 20, paralelamente ao surgimento do dadaísmo, e ele tinha essa relação com o mundo dos sonhos. Na verdade, nós estamos nos anos 20, portanto, a influência muito forte das teorias freudianas, de interpretar os sonhos, de interpretar o que está na mente humana. A influência do resultado visual das pinturas simbolistas no surrealismo são bastante claras, mas existia uma grande diferença. Os pintores simbolistas, eles não queriam dar esses significados, interpretar a mente humana. Eles não queriam isso. Era uma visão muito mais esotérica. Os surrealistas não. Eles querem realmente usar as teorias freudianas para interpretar o pensamento humano e também para críticas sociais e políticas. E o surrealismo faz isso sem nenhuma preocupação estética ou moral. Foi em 1924 que o francês André Breton escreveu o primeiro manifesto surrealista. E ele definiu o surrealismo como puro automatismo psíquico, através do qual se deseja exprimir verbalmente ou por escrito a verdadeira função do pensamento. O Breton estudou medicina e teve acesso a todas as teorias freudianas. E ele começou a pesquisar muito sobre isso, e o que ele queria era romper a barreira do consciente e inconsciente. Nós estamos falando então num período pós-Primeira Guerra Mundial. O pensamento dos surrealistas era que o ser humano estava se prestando muito ao mundo da lógica e do racionalismo. E isso limitava a sua liberdade e, por conseguinte, sua imaginação. André Breton e os seus seguidores, alguns até vindo do dadaísmo, acreditavam que eles poderiam libertar o homem dessa prisão do racionalismo através do automatismo psíquico. E esse automatismo poderia ser produzido através da hipnose. E eles fizeram então alguns experimentos com a hipnose, mas eles viram logo no início que existiam certos perigos com isso. Então o surrealismo seguiu em frente o movimento sem a hipnose, mas as ideias de lidar com o inconsciente, o consciente, com o fantástico, com aquilo que era fora da realidade e que se passava no pensamento humano, permaneceu como uma característica do movimento surrealista. E isso acabou influenciando poetas, cineastas, fotógrafos e pintores, que produziam imagens fantásticas nesse exercício de penetrar a mente humana. Alguns ótimos exemplos foram as fotografias de Man Ray, a persistência da memória de Salvador Dalí, valores pessoais de René Magritte, a vestição da noiva de Max Ernst. E no teatro nós tivemos como representante o Antonin Artaud e no cinema o Luis Buñuel. O movimento surrealista ele não teve um fim, digamos assim, como foi o dadaísmo. Os pintores e cineastas e escritores surrealistas permaneceram vivos durante o século XX e então esse movimento prevaleceu, pelo menos os artistas surrealistas até os anos 60, 70, mas tem alguns artistas que ainda usam a linguagem surrealista até hoje. Porque é um movimento que visualmente atrai muito a atenção e sempre dá uma grande munição para o artista como fonte de inspiração. Hoje nós vimos então um pouquinho dos simbolistas e do surrealismo. A semana que vem nós vamos ver a arquitetura com o grande arquiteto Mies van der Rohe. Até lá!